A grande dificuldade é com as prefeituras do interior do estado. O número pode ser de 40% dos municípios com dificuldade de saldar alguns dos seus compromissos. Indira Gomes, ao vivo, traz informações direto da PPM. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. A PPM faz periodicamente uma pesquisa para saber a situação financeira dos municípios. E na última pesquisa, dos municípios que responderam, 39,9% relataram estar em dificuldades para honrar compromissos. Isso corresponde a 88 municípios que relatam dificuldades em honrar compromissos, não necessariamente apenas o 13º, mas inclusive o 13º. Eles estão com dificuldade também para quitar dívidas com os fornecedores. E quais são as alternativas para cumprir esses compromissos, pagar o 13º dos servidores? É o que a gente vai saber a partir de agora com o assessor jurídico da PPM, Valmir Falcão Sobrinho. Boa tarde, doutor Valmir. Como é que as prefeituras vão resolver essa questão do 13º dos servidores? Boa tarde. Na realidade, a situação financeira dos municípios em dificuldade financeira é um fato. Não só dos municípios do Piauí, mas todos os municípios do Brasil. Porque a responsabilidade que o governo federal está impondo aos municípios brasileiros, sobretudo aos municípios piauienses, é muito grande. Em contrapartida, não dá os recursos, financeiros para honrar esses compromissos, tanto na saúde, na educação, na assistência social. Quando chega no final do ano, os municípios, a grande maioria, pagam a primeira parcela do 13º na data de aniversário do servidor. Então fica para pagar geralmente o restante com 1% de dezembro, que geralmente cai no dia 10 de dezembro. Pois bem, a questão dos municípios, tem determinados municípios que estão com certa dificuldade, por conta de um elevado precatório, a questão de um passivo previdenciário muito alto, e chega nessa dificuldade com uma certa dificuldade com relação a isso. Mas o que se tem é que a grande maioria dos municípios brasileiros, mais de 82% dos municípios brasileiros vão honrar o 13º salário na data. E até dia 30 de dezembro, com os recursos repartes extra, a previsão é que esses municípios, na sua grande maioria, ou seja, quase a sua totalidade, vão honrar o 13º salário. Esse ano, dado o caráter excepcional, nós temos aí o recurso da cessão onerosa, que ela, por lei, é obrigada a pagar só o passivo previdenciário, ou seja, a previdência mais investimentos. Ora, se você já paga o passivo previdenciário, você sobra dinheiro para custeio. Sobrando dinheiro para custeio, você pode, evidentemente, pagar o que está faltando aí de honrar o 13º salário. É grande. Na verdade, que os municípios, os seus gestores estão cônscios dessa responsabilidade, estão cada vez mais com responsabilidade de fazer o lançamento dos seus tributos, de fazer a arrecadação e honrar os seus compromissos para com seus munícipes. Doutor Valmir, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Joelson, você pode fazer que eu transmito a pergunta para o doutor Valmir, por favor. Bom, a dúvida é em relação a uma possibilidade de aumento de 1% no FPM, um assunto que está sendo debatido para o orçamento da União com possibilidade de aprovação, mas ainda não foi aprovado. Existe um cálculo de quantos municípios devem, como isso pode mudar a vida dos municípios no ano que vem? Bom, Joelson quer saber sobre a possibilidade de aumento de 1% do fundo de participação dos municípios e quantos municípios devem vir a ser beneficiados e como aplicar esse dinheiro no ano que vem. Na realidade, Joelson, os municípios vêm perdendo muito a sua arrecadação. Por conta disso, a CNM, que é a entidade representativa dos municípios do Brasil, vem solicitando a participação de mais 1% agora para o mês de setembro, que é o período mais difícil de arrecadação dos municípios, dada a dificuldade do repasse do FPM. Então, o que aconteceu? Existe, tramitando no Congresso, uma PEC de conseguir mais 1% para o mês de setembro. E essa PEC tramitou no Congresso Nacional, só que foi levada à pauta, mas não conseguiu o quórum. Na realidade, o governo federal não está tendo muito interesse em conseguir mais esse 1%, que seria 1% do mês de setembro. Já temos 1% no mês de julho, 1% de dezembro e seria 1% do mês de setembro, que é o mês da maior dificuldade que os municípios têm na sua arrecadação. E isso tramitou no Congresso, foi levado à pauta, mas não conseguiu porque o governo federal alegou que isso não está no orçamento para 2020. E isso dificultaria principalmente a questão do déficit público, que é a principal atividade hoje, a principal situação hoje a situação
política do Brasil econômica, que é justamente reduzir o déficit público. Então, o governo federal usou essa justificativa para com o presidente Rodrigo Maia, de sentido de não colocar em pauta mais esse 1%, mas é quase na sua totalidade da dificuldade que os municípios têm, e hoje o parlamento, todo o Congresso Nacional é consciente que isso deve ser feito para os municípios, antes, inclusive, da reforma tributária e do Pacto Federativo. Por quê, Joelson? Por quê? Porque hoje, na sua grande maioria, a União está arrecadando demais, joga muita responsabilidade para os municípios e não repassa a contrapartida financeira. Por isso que é obrigado a se fazer o Pacto Federativo para dar mais, dividir o bolo tributário equitativamente com os entes federados, no caso a União, os estados e os municípios. Tá certo, a gente agradece então a participação do senhor e espera que em 2020 isso aconteça. Joelson, a gente volta com você no estúdio.